Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um episódio do Devocional A Boa Parte com o estudo do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos no capítulo 5, iniciamos o sermão mais importante da história da humanidade, que é o Sermão do Monte, e estamos no início, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças e como sermos bem-aventurados. Antes de irmos ao texto, à leitura, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o comentário, compartilhar com os seus amigos. Afinal de contas, você fazendo isso estará nos ajudando a promover o canal e, consequentemente, promover a palavra de Deus que anunciamos aqui de segunda a sexta por meio deste devocional e por meio de outros conteúdos que eventualmente nós divulgamos. Pois bem, só fazendo uma pequena revisão. Nós já falamos nos dois últimos episódios sobre os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração. E hoje vamos falar sobre os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça e os que são insultados, perseguidos e caluniados por conta da fé em Jesus Cristo. Vamos então ao texto, Mateus capítulo 5, no versículo 9, que é autoexplicativo praticamente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa pacificadora é aquela que preza pela paz, que zela pela paz, que luta pela paz. E por onde o Filho de Deus passa, ele leva a paz. Porque há dentro dele a paz. É claro que quando o Filho de Deus se depara com falsos ensinos, por exemplo, então ele entra em guerra. Não contra as pessoas, mas contra os falsos ensinos. Por exemplo, o relacionamento que Jesus teve com os pecadores, os aflitos, os enfermos, os discípulos, o relacionamento que Jesus teve com as pessoas no geral, por onde ele passou, foi um relacionamento pacífico. Apesar de que, por conta dele, muitos, como ele mesmo anunciou, de dentro da própria casa entraram em inimizade, mas não é porque Jesus ele promove esse tipo de inimizade, de guerra, mas é porque quando eu creio em Jesus, eu assumo um lado, eu tomo um partido. E aqueles que não creem em Jesus, dependendo da situação, por estarem de outro lado, haverá um confronto, como um confronto entre luz e trevas. Mas, no geral, o Senhor Jesus tinha um relacionamento pacífico com as pessoas. Contudo, se você lê os diálogos que o Senhor Jesus teve com os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, não era um relacionamento pacífico. O Senhor Jesus os confrontava. O Senhor Jesus, ele era duro com essas pessoas. Podemos dizer que o Senhor Jesus estava em guerra, não necessariamente contra elas, porque o intuito do Senhor Jesus sempre foi salvar o pecador, o arrependido, aquele a quem ele decide salvar. Mas em guerra contra o peso, o fardo e tudo mais que aqueles religiosos colocavam sobre os pequeninos, sobre as pessoas sinceras. Inclusive, eu indico a todos este livro que eu estou lendo, do pastor Zé Bruno, que é o livro Diálogos com Jesus. Este livro, ele nos mostra como eram os diálogos que Jesus tinha com os fariseus e escribas. E eu queria até falar um pouquinho sobre Mateus 23, né? Você vai ver que ali o clima não era de paz, era de guerra. Porque o Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele
combateu toda e qualquer heresia, mentira e manipulação que os religiosos faziam sobre as pessoas com o único propósito: obterem poder, fama e lucro e dinheiro. Então, o Filho de Deus, a exemplo do Senhor Jesus, ele é pacificador. Do que depende dele, ele mantém a paz com todos, ele preza pela paz, ele ama a paz, mas quando o assunto é heresias, mentiras e falsos ensinos, então ele tem a postura que Lutero teve. Martinho Lutero afirmou: paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então a verdade muitas das vezes nos leva a guerrear. Repito, não com pessoas, mas com doutrinas, falsas doutrinas e ideias erradas. Mas no geral, um filho de Deus é pacificador. Até porque o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a paz. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo que o Filho de Deus é pacificador e é bem-aventurado. Eu falava para algumas pessoas esses dias que a paz é mais valiosa do que a razão. Então, se você quer ser um bem-aventurado, como um filho de Deus, você vai, muitas das vezes, abrir mão, na maioria das vezes, abrir mão da razão para manter-se em paz. Vamos avançar então, versículo 10, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Parece até contraditório. Bem-aventurado que sofre. Sendo que bem-aventurado é feliz. Feliz o que sofre não faz muito sentido na nossa cabeça. Como alguém que sofre pode ser feliz? Mas não é qualquer tipo de sofrimento que o Senhor Jesus está falando. Mas é o que sofre perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Pessoal, nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo cruel, nós vivemos num mundo egoísta. O estilo de vida das pessoas deste mundo é uma vida sem Cristo, uma vida totalmente longe de Cristo, longe da justiça, consequentemente. Quando você se converte ao Senhor Jesus, quando você se torna um cristão, quando você é justificado pelo sangue de Jesus, você passa a andar na justiça. Isso não é seu, mas é que Cristo passa a viver em você e ele sendo a própria justiça, você anda na justiça, capacitado pela sua graça e misericórdia. Então pensa comigo, eu como cristão justificado, andando na justiça, vivendo num mundo injusto, cruel, pecador, um mundo perverso, um mundo que se alegra com o sofrimento dos outros, um mundo dominado por Satanás. Então eu, dominado por Cristo, o mundo dominado por Satanás, o que vai acontecer? Um choque, um confronto. Vai acontecer, inevitavelmente, o que o Senhor Jesus está falando. Sofreremos perseguição por causa da justiça. E isso é para nós motivo de alegria, como nós vamos ver na próxima bem-aventurança. Porque a nós pertence o reino dos céus, a nós pertence o céu. Nós estamos indo para o céu. Mas para entrarmos lá, como disse o apóstolo Paulo, vai ser mediante a muitas lutas, perseguições e dificuldades. E o Senhor Jesus nunca omitiu isso. O Senhor Jesus nunca nos enganou quanto a isso. Ele sempre deixou claro, no mundo teremos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. O próprio Senhor Jesus deixou claro, se o mundo vos odeia, saiba que primeiro odiou a mim. Então, se odiaram o mestre, vão odiar os discípulos. Se odiaram o pai, vão odiar os filhos. Se odiaram o Senhor, vão odiar os servos. Eu me lembro, e nós vamos até ler um pouquinho mais para frente,
chamaram Jesus de Beelzebu, dizendo que ele expulsava demônios por Beelzebu. E Jesus falou: se tratam assim a mim, imagina vocês. Mas somos bem-aventurados por isso. E o versículo 11, que é, podemos dizer, uma certa continuação do versículo 10, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, isso é muito maravilhoso, isso é muito glorioso, isso é de recobrar o nosso ânimo, isso é para fortalecer a nossa fé, isso é para nos alegrar. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, o Senhor Jesus está deixando claro, vocês vão ser bem-aventurados quando, por minha causa, por crerem em mim, por estarem em mim, vocês serão perseguidos, vão inventar histórias a respeito de vocês, vão mentir a respeito de vocês, vão insultar vocês, vão falar mal de vocês, tudo por minha causa, porque vocês creem em mim. Vocês são bem-aventurados. E é importante o que Jesus está falando por minha causa. Porque assim, pessoal, às vezes a pessoa está sofrendo perseguições, comentários negativos a respeito dela, pessoas estão falando mal dela, e a culpa é dela, é o mau testemunho dela. 1 Pedro 4,12, vale a pena ler, vamos lá, 1 Pedro 4,12. Eu até anotei aqui porque tem tudo a ver com essa bem-aventurança. Lá no finalzinho da Bíblia, já chegando em Apocalipse, 1 Pedro 4, versículo 12. O título é assim, o privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Olha Pedro repetindo o que Jesus havia dito. E ele diz, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pessoal, sabe o que Pedro está falando? Devemos sofrer por amor a Cristo e por conta da nossa fé em Jesus. Não por conta de comportamentos errados que nós mesmos temos. Então, se você faz escolhas erradas, se envolve em coisas erradas, você vai sofrer. E aí você não vai ser bem-aventurado. Você vai sofrer mesmo, porque você vai estar sofrendo e esse sofrimento ele vai ser simplesmente uma colheita daquilo que você está plantando. Então, quando Jesus fala que você é bem-aventurado por sofrer, é sofrer por amor a Ele. Então, por exemplo, na escola você é perseguido, dentro de casa você é perseguido, não porque você dá um mau testemunho, não porque a senhora é uma esposa ruim, não porque o senhor é um pai ou um marido ruim, não porque você é um filho rebelde, não, pelo contrário, você é um cristão. Você dá bom testemunho e você é perseguido. Então você é bem-aventurado. Você sofre sem motivo. Inventam mentiras, inventam histórias, tentam de toda maneira denegrir a sua imagem. Jesus está falando que você é um bem-aventurado. E por quê? Ele vai concluir no versículo 12. Olha só. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida, aleluia,
Glória a Deus. É esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que maravilha, pessoal. O Senhor Jesus está falando aqui, se vocês sofrerem pela minha causa, se alegrem, exulte, festejam. Parece loucura, parece não, é loucura. Para o homem natural isso é loucura. Mas ele está falando, se alegre. Se você for criticado, se o seu pai ele não quiser mais falar com você porque você é cristão, se a sua mulher quiser largar você porque você é cristão, se o seu filho falar, eu nunca mais quero te ver, pai, porque você é cristão, se alegre. Se você for mandado embora porque você é cristão e você não aceitou se submeter a práticas erradas dentro daquela empresa, você defendeu a sua fé e você pagou sendo demitido, se alegre. Se o seu namorado te deixou, a tua namorada te deixou porque você se converteu a Cristo e não quis mais viver com ela, com ele, como se fossem casados, você disse, olha, nós vamos nos guardar para o casamento, e ela falou assim, ele falou assim, então sendo dessa maneira eu não quero mais, e você perdeu este namoro, se alegre. Se alegre. Se alegre. Porque você é um bem-aventurado, você é um filho de Deus, você vai ter uma recompensa no céu. Às vezes, a pessoa ela diz assim, poxa, não vale a pena ser cristão, porque aqui eu só sofro. A recompensa do cristão não é neste mundo. A recompensa do cristão é no mundo por vir, é no céu. A recompensa do cristão não é o ouro deste mundo. A recompensa do cristão é viver na Nova Jerusalém, onde as ruas serão de ouro, deixando assim claro que o que para este mundo é mais valioso, que é o ouro, na Nova Jerusalém, no reino dos céus, o ouro será pisado, irá compor o chão, não vai ter valor, não vai ter importância. Sua recompensa está no céu, sua recompensa está em Cristo Jesus, o nosso tesouro está no céu. Amém? Você crê nessa palavra? Então recobre o seu ânimo. Eu tenho certeza que não está sendo fácil, mas eu também tenho certeza que você é um bem-aventurado por sofrer por amor a Cristo. Você deve se alegrar. E assim, pessoal, não diminuindo os nossos sofrimentos e as perseguições que passamos, mas devemos considerar duas coisas. Primeiro, que existem países onde eu não poderia gravar um vídeo como esse falando de Jesus. Existem países que a Bíblia é proibida, que pronunciar o nome de Jesus tem como consequência a prisão e até a morte. E devemos considerar também que os primeiros cristãos, leia Atos, a igreja primitiva sofria grande perseguição por conta de Cristo. Mas grande perseguição. Como não nos lembrarmos do primeiro mártir, que foi Estevão? Lembre-se de Estevão. Por conta de Cristo, por viver e pregar a Cristo, ele foi apedrejado até a morte. E ele foi apedrejado até a morte sabendo que era um bem-aventurado. Pois nos últimos instantes de vida ele ergueu os olhos, viu Jesus e ainda orou pelos seus inimigos. Como não nos lembrarmos de Paulo e Silas, que foram presos por pregarem a Cristo, por viverem a fé em Jesus, por seguirem o caminho. Eles eram conhecidos como do caminho, depois foram conhecidos como cristãos. Mas a questão é que eles foram presos e por volta da meia-noite, diz o texto sagrado, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Como pode, né, pessoal? Em meio a tanta dor. Porque eles não estavam apenas presos, eles tinham sido espancados, torturados. Eles estavam cantando louvores a Deus. Porque eles tinham em mente essa palavra: eu sou um bem-aventurado por ser perseguido por amor a Cristo. E fora tantas outras coisas, eu não posso deixar de citar. Inclusive, o que eu vou citar agora eu li neste livro aqui. Estou indicando alguns livros para você, porque é bom que você leia a Bíblia, principalmente,
e bons livros. Mas este livro aqui, A História do Cristianismo, ele conta a história dos cristãos da Igreja de Cristo, desde o início, desde da ascensão de Jesus, desde o Pentecostes até os dias de hoje. E nesse livro, nós vamos ver que os cristãos da igreja primitiva, eles eram alvo de tanta mentira. Por exemplo, quando eles se reuniam nas casas e eles participavam da ceia, eu vou dar um exemplo para você ver o nível de perseguição, de crueldade, de mentira. Quando eles se reuniam nas casas para participar da ceia, eles celebravam a ceia conforme o Senhor nos ensinou. Como foi a ceia? O Senhor Jesus pegou um pão e disse: "Este é o meu corpo". Pegou o cálice e disse: "Este é o meu sangue". Então, quando eles iam participar da ceia, dentro das casas, eles pegavam o pão e falavam: "Este é o meu corpo". Jesus disse: "Este é o meu corpo". E eles comiam do pão, comiam do corpo de Cristo, do símbolo do corpo de Cristo. Este é o meu cálice, este é o meu sangue, o cálice da nova aliança e tal. Bebiam o sangue de Cristo, o cálice que representava o sangue de Cristo. Você acredita que eles eram acusados de canibalismo? Olha que absurdo. Porque ao comer o pão e ao beber o cálice, eles se lembravam e afirmavam e confessavam que era o corpo e o sangue de Jesus e eram acusados de canibalismo. Olha para você ver o grau da perseguição. Muitos eram queimados vivos, eram feitos tochas humanas, tochas humanas. Seu corpo eram colocados nas ruas para iluminar as ruas de Roma. Então, por isso que eu estou falando, não diminuindo as nossas lutas e perseguições, mas os que vieram antes de nós abriram as portas do Evangelho, derramando o seu próprio sangue, pagando com a sua própria vida. Para que isso aqui chegasse a nós, eles pagaram com a própria vida. Começando o nosso Senhor, Jesus Cristo, e todos aqueles que o servem. Então vamos nos alegrar quando formos perseguidos por conta do nome de Jesus. Tá bem, pessoal? Vamos orar então. Amanhã, no próximo episódio, vamos falar sobre sal e luz e muitas coisas especiais que o Senhor Jesus nos deixou no Sermão do Monte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela revelação da tua palavra, do teu evangelho, pelos preciosos ensinos que o Senhor nos traz no Sermão da Montanha. Pai, no dia que este sermão foi anunciado, foi pregado por ti, a tua voz ecoou daquela montanha, alcançando corações que foram sendo quebrantados, transformados e almas que foram sendo salvas. E eu creio, Pai, que pela tua infinita graça e misericórdia, a tua voz continua ecoando e alcançando muitos corações de pessoas que temos acompanhado nesses devocionais. Glória a ti e somente a ti. Pai, que sejamos pacificadores, filhos teus, que venhamos buscar a paz com todos, mas a verdade a todo custo. Quando lutamos contra heresias, não estamos deixando de ser pacificadores, mas estamos promovendo também a paz, por meio de um confronto direto contra falsos ensinos, como o Senhor fez, meu Pai, no que diz respeito aos escribas, fariseus, saduceus e religiosos. Pai, se tem alguém aqui sofrendo perseguição por conta da justiça, por conta da fé, sofrendo perseguição por estarem em ti, dentro de casa, no trabalho, na escola, são tantas lutas, são tantas mentiras que inventam, tantas histórias que contam, que esta palavra que foi pregada, anunciada e entendida nesta manhã, promova, Pai, um novo ânimo,
renove as forças e que esta pessoa se lembre o quão bem-aventurada ela é, pois benditos são aqueles que sofrem por amor a ti. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos e até amanhã na continuação do Sermão da Montanha.